A paz do Senhor. Vimos que muitas coisas foram ditas sem sabedoria, sem conhecimento, sem entendimento. Deus então agora passa a responder a Jó com perguntas. Explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Eu estava nos pensamentos de Deus, eu estava nos projetos de Deus, eu era um espírito. Dá para responder? Claro que não. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Viu o verbo? Cantavam juntas, um cântico de louvor a Deus, até que houve aquela rebelião e eles foram expulsos do céu. Viu? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O que acontece? Aquelas ondas enormes, 3 metros de altura, elas vão até certo ponto e desce, volta. Mas tem tsunami, tem não sei o que. É permissão de Deus. Se Deus não falar vai, ele não vai. Viu? O mar também é um exército de Deus. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. Hoje nós temos como medir, mas naquela época, como é que você ia medir? Metro por metro? Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu o sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Saraiva, tesouros da saraiva. O que foi que Deus mandou para Sodoma e Gomorra? Pedras incendiárias. O que foi parar no Egito em uma das pragas? Pedras incendiárias que caíam e se queimavam. Quando você vê uma estrela cadente, o que é isso? É uma pedra que vem lá do espaço, que ela entra na atmosfera com tal velocidade que ela queima. Para quê? Para que não atinja o solo, para que não haja destruição. Enquanto Deus não mandar. Porque quando Deus mandar, vai e destrói, não tem quem segura. Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion?
ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Deus fala as coisas e o diabo pega para ele, para quê? Para distorcer. Existe o zodíaco? Não. Existe o câncer, o aquário, os gêmeos? Não, não existe isso. São coisas que colocam na sua cabeça. Aí inventam astrologia, inventam o significado dos signos. Para com isso, gente, acorda. É tudo Deus na tua vida. Esquece essas coisas. O que não vem de Deus é do maligno. Para de seguir o maligno. Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus? Quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa como a leoa, ou saciarás a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade, não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura podes prendê-lo ao sulco com cordas? Ou gradará ele os vales após ti? Confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho? Fiarás dele que te traga para casa o que semeaste e o recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas, quando dá um salto, se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Percebeu? Você pode montar no avestruz, ele é forte. O que o avestruz faz? Ele vê um caçador, ele enfia a cabeça debaixo da terra, ele esconde a cabeça, mas ele esquece que o corpo todo está lá atrás exposto. Não tem sabedoria. É verdade ou não? Ou dás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas? Acaso o fazes pular como os gafanhotos? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho, e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz avante. Cheira de longe a batalha, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão, estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta a água e faz alto o seu ninho?
habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco, em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam de longe. Seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: cinge agora os lombos como homem. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anularás tu de fato o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com a voz como ele o faz? Observou? Você pode trovejar a voz como ele o faz? Peraí, eu estou falando com Deus, então não seria ele. Você pode trovejar como eu faço? Ué, se não sou eu, quem é então? Jesus Cristo. Jó falava com Jesus Cristo. Torna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. Sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. Os lotos o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até sua boca. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando, ou lhe meter um laço pelo nariz? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3 diz assim: tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Toda autoridade Deus deu para Jesus Cristo, tanto no céu quanto na terra. Porém, se alguém blasfemar contra o nome de Jesus Cristo ou contra o Espírito Santo de Deus, Deus então vai tomar uma atitude. E quando Deus fala, vou eu tomar essa atitude, não tem Jesus Cristo que segura. Já expliquei que hoje nós erramos, cometemos os nossos pecados, pedimos perdão e através de Jesus somos perdoados. Porém, se há uma transgressão muito feia e Deus fala, agora quem vai colocar a mão aqui sou eu, você sai da frente, porque o couro vem. Capítulo 41. Podes tu, com anzol, apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com uma corda? Aqui fala de crocodilo. Em algumas versões fala de Leviatã. Mas o que seria? Um monstro indomável, uma besta. Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo, ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou tê-lo-ás preso a correias para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele, ou o repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões, ou a cabeça de farpas? Põe a mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo?
Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito de seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso, ou lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada como por um selo que as ajusta. A tal ponto uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Umas às outras se ligam, aderem entre si e não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Daí vem o termo dragão, né? Que eles inventam uma coisa que não existe. Mas aqui é um exemplo de como ele é tão poderoso que ele solta fogo pela boca, para você ter uma ideia do poder dele, não que seja assim. E as pessoas pegam o quê? Ao pé da letra. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de juncos que ardem. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Em algumas versões você vai dizer assim: diante dele até a tristeza salta de alegria. Mas diante desse Leviatã, desse crocodilo, é dele que estamos falando, não de Deus. Diante de Deus, a tristeza some, desaparece. Isso eu explico muito bem no meu primeiro vídeo. Suas partes carnudas são bem pegadas entre si, todas fundidas nele e imóveis. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Quando irrompe, ficam como que fora de si. Se o golpe de espada o alcança, de nada vale, nem de lança, de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha e o cobre pau podre. A seta o não faz fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. Os porretes atirados são para ele como palha, e ri-se do brandir da lança. Debaixo do ventre há escamas pontiagudas, arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar. As profundezas faz ferver como uma janela, torna o mar como caldeira de unguento. Após si deixa um sulco luminoso. O abismo parece ter-se encanecido. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Viu? É uma besta incontrolável. E muita gente é assim. Uma besta incontrolável. Você fala, é assim? Não, não é assim. É assado, tem que ser assado. Não, tem que ser como Deus quer. As pessoas querem viver na libertinagem, na malandragem, fazendo coisa errada, como se isso fosse muito bem. Aqui é muito bem, mas vai prestar contas lá em cima de todos os seus erros, eu quero ver. A gente fala, ninguém acredita. Fazer o quê? Nos tempos de Noé foi assim, na época de Sodoma e Gomorra foi assim. A propósito, Jesus disse, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para esta geração. Veja o verbo esta, a posição esta, não é aquela, é esta. Porque geração rebelde, sem discernimento, sem conhecimento, sem buscar a Deus, sem fazer as coisas corretas. Aí quando vem o coro, ah, Deus é ruim, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, faz o correto, que tudo te irá bem. Já foi falado isso lá atrás várias vezes. Capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia.
Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifas o temanita, e Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu um dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia, e o da terceira Queren-Rapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Viu? Não vale a pena você servir a Deus? O livro de Jó, disseram que Moisés escreveu. Pode ser que sim, pode ser que não. Não importa quem escreveu o livro de Jó. Mas nós vimos que, além da paciência, além do sofrimento, muitas coisas aprendemos no livro de Jó. Deus abençoe.